Uma vez existiram dois grandes impérios em lados opostos do mundo então conhecido. No oeste havia o Império Romano e no leste havia o Império Chinês. Essas duas grandes civilizações sabiam uma sobre a outra e negociavam indiretamente entre si pela Rota da Seda. Mas quanto eles realmente sabiam um sobre o outro? E houve algum contato direto entre os romanos e os chineses? Houve alguma vez embaixadas romanas para o imperador chinês? Ou vice-versa? E, consequentemente, houve alguma vez embaixadores chineses chegando à corte imperial do imperador romano? Essas são perguntas fascinantes, nas quais esperamos lançar alguma luz neste vídeo. Está escrito no livro de Hou Han-Shu, também conhecido como A História do Posterior Han, que durante o reinado do imperador Huan, da dinastia Han, chegou um grupo de pessoas do distante império de Dazin. Eles afirmaram ser representantes do governante de Dazin, Andun, e ofereceram presentes ao tribunal do imperador Huan. Isso aconteceu no ano 166 depois de Cristo do calendário ocidental, e acredita-se que o nome do governante Andun foi derivado do nome Antoninus. Esta é uma das várias instâncias em que representantes do Império Romano chegaram ao tribunal do imperador chinês. Então, os chineses sabiam sobre o Império Romano, que eles chamavam de Daxin, que viam como uma espécie de análogo ocidental, distante do Império Chinês. No entanto, seu conhecimento sobre o Império Romano era um tanto limitado, e fatos e ficção eram frequentemente misturados, fazendo o Império Romano parecer este império distante, mítico e quase fantástico, localizado em algum lugar no extremo oeste do mundo então conhecido do ponto de vista chinês. O diplomata e explorador chinês Gan Ying viajou para o extremo oeste em 97 d.C., mas ele nunca chegou a Dacian. No entanto, ele coletou conhecimento desse império místico, provavelmente dos partos, e chegou até o Golfo Pérsico. Ele descreveu o Império Romano como um império poderoso, possuindo mais de 400 cidades muradas, com muros feitos de pedra, algo que aparentemente impressionou muito os chineses. Até a rede de estradas romanas e o sistema postal romano foram descritos por Gan Ying. Não se sabe exatamente se os chineses já chegaram ao Império Romano. No entanto, existe um trecho interessante do historiador romano Florus, que descreveu a visita de vários enviados, incluindo os seres, à corte do imperador Augusto. Serica era o nome romano da China, que poderia ser traduzido como a Terra da Seda. E, consequentemente, os seres eram os habitantes de Serica. Então, eles eram os chineses, e Florus descreveu os seres como estando entre os enviados que visitavam a corte de Augusto. No entanto, se realmente eram chineses, é difícil de reconstruir, uma vez que sua aparência não foi descrita em grande detalhe, apenas que sua tez era diferente e que eram pessoas de um mundo diferente do romano. Os romanos, por sua vez, tinham algum conhecimento básico da geografia da China. O geógrafo do primeiro século, Pomponius Mela, observou que Serica formava o centro da costa de um oceano oriental, ladeado pela Índia ao sul e pelos citas da estepe do norte, enquanto o historiador Ammianus Marcellinus escreveu que a terra dos Séres era cercada por grandes muros naturais em torno de um rio chamado Baltis, talvez o Rio Amarelo. Em sua geografia, Ptolomeu também forneceu um esboço aproximado do Golfo da Tailândia e do Mar do Sul da China, com uma cidade portuária chamada Katigara, além dos Sunes da Cadeira Dourada, visitada por um marinheiro grego chamado Alexandre. Entre os locais propostos para a Katigara de Ptolomeu está Okiel, no Vietnã, onde de fato foram encontrados artefatos romanos. Porém, os laços entre o Ocidente e a China são mais antigos que os romanos. Depois que Alexandre o Grande estabeleceu seu impressionantemente grande império, o estado sucessor mais a leste deste império passou a ser o reino greco-báctrio. Este reino durou de 256 a.C.
até 120 a.C., e curiosamente este foi o último estado grego independente, pois a própria Grécia já havia sido conquistada por Roma em 146 a.C. Agora, este reino greco-báctrio exerceu não apenas grande influência cultural na Índia, mas há evidências de que os gregos desse reino interagiram com os chineses. Itens gregos foram encontrados em tumbas chinesas e também há este fascinante tapete chinês encontrado na província de Xinjiang, na China, mostrando um centauro e o que parece ser um soldado grego de olhos azuis. Foi também durante esse tempo, no final do segundo século a.C., em 114 a.C., para ser preciso, que o comércio entre o Ocidente e a China foi estabelecido ao longo da Rota da Seda. O nome Rota da Seda já revela o principal item de comércio, que era a seda, produzida por bichos da seda chineses. A seda chinesa era um item de luxo muito procurado em Roma, Egito e Grécia naquela época. Outras mercadorias lucrativas do leste incluíam chá, corantes, perfumes e porcelana, enquanto as exportações ocidentais incluíam cavalos, camelos, mel, vinho e ouro. Portanto, é lógico que o comércio entre o Oeste e a China, pela Rota da Seda, continuaria após o estabelecimento do Império Romano em 27 a.C. Por causa desse comércio contínuo, ao longo da Rota da Seda, os romanos, é claro, conheciam a China. Afinal, eles a chamavam, como dissemos antes, de Sírica, a Terra da Seda, e os chineses, portanto, sabiam da existência de um grande império, rivalizando com o seu no Oeste. No entanto, não houve interações diretas de embaixadas entre Dácia e Serica, como dissemos antes, que a embaixada ao Tribunal de Augusto pode muito bem não ter consistido de chineses, mas outros povos das estepes asiáticas ou da Índia podem ter sido confundidos com chineses. O primeiro contato direto real entre esses dois grandes impérios, então, ocorreu em 166 d.C., como mencionei antes. Provavelmente essa embaixada veio do sul pelo mar. Eles trouxeram presentes como chifres de rinoceronte, marfim e cascos de tartaruga que haviam adquirido no sul da Ásia, pois supõe-se que provavelmente haviam perdido seus presentes originais devido a roubo ou naufrágio e usaram esses presentes em vez disso. A maioria dos historiadores acredita, no entanto, que este era um grupo de comerciantes romanos que chegou à China, em vez de diplomatas oficiais enviados por Antoninus Pius ou Marcus Aurelius. Os próximos visitantes de Dazian chegaram à corte de Sun Jong-mo, o governante de Wu Oriental durante o período dos Três Reinos, em 226 d.C. O comerciante recebeu o nome de Qin Lun, e ele veio do Império Romano via Ziaozhou, que era o nome naquela época para a região do Vietnã. Ele também não era um diplomata oficial, mas muito provavelmente um comerciante romano. De fato, descobertas arqueológicas mostram que os comerciantes romanos devem ter sido bastante ativos na área do Camboja e Vietnã modernos, uma vez que mercadorias mediterrâneas daquela época foram encontradas por toda a Ásia Sudeste. Outros visitantes do Oeste chegaram ao tribunal de Cao Wei, e seus presentes incluíam vidraria de várias cores. Alguns anos depois, um artesão dácio foi mencionado mostrando aos chineses como fazer vidro por meio do fogo, basicamente como soprar vidro. Outra embaixada romana é mencionada como tendo chegado ao Império Chinês, Jin, em 284 d.C., durante o reinado do imperador Wu de Jin. Presume-se que esta embaixada tenha sido enviada pelo imperador romano Carus. Depois disso, por alguns séculos, não há menções de visitantes de Dakan em textos chineses. No entanto, algo muito interessante aconteceu durante o reinado do imperador Justiniano. O comércio ao longo da Rota da Seda era controlado pelo Império Sassânida. E claro, logicamente, eles imporiam tarifas e restrições ao comércio, tornando a seda cada vez mais cara e difícil de obter no Ocidente. Em tempos de guerra entre os romanos e os persas, o comércio de seda seria completamente interrompido. Então, os romanos realmente queriam ser capazes de produzir sua própria seda.
Foi uma grande sorte, então, que em 551 d.C., 2 monges não identificados, provavelmente membros da Igreja Nestoriana, foram à China e lá conseguiram observar como a seda era produzida a partir de bichos da seda. Eles foram para o oeste com esse conhecimento e contaram ao imperador em Constantinopla. O imperador prometeu a eles grandes presentes, se conseguissem trazer bichos da seda para o oeste. E de fato, eles cumpriram e conseguiram contrabandear ovos de bicho da seda, ou larvas, muito jovens de bichos da seda da China, viajando de volta pela rota norte através do Cáucaso e do Mar Cáspio. Acredita-se que eles esconderam as larvas ou ovos de bicho da seda em suas canas de bambu. E assim, pouco tempo depois, nos anos 50 posteriores, fábricas de seda surgiram em Constantinopla, Beirutos, Antioquia, Tiro e Tebas. Isso permitiu que o Império Romano do Oriente tivesse um monopólio de seda na Europa, que seria uma grande fonte de receita e a espinha dorsal da economia romana oriental pelos próximos 650 anos até 1204. Mas mesmo após o contrabando de bichos da seda para o oeste, o contato entre os romanos do leste, que agora continuavam o legado dos romanos, agora que o Império Ocidental não existia mais, continuou. No entanto, curiosamente, o nome do Império Romano em textos chineses mudou no século VII. Nos textos chineses, a partir de então, esse império não era mais chamado de Datin, mas Fulin. Este era apenas um nome diferente para denotar o Império Romano Oriental de língua grega daquela época. Várias embaixadas chegaram de Fulin, na China, em 643 d.C. Uma embaixada chegou ao tribunal do imperador Taizong de Tang, alegando representar seu imperador Constans II. Eles trouxeram presentes de vidro rubi e esmeraldas. Outras embaixadas são mencionadas em 667, 771 ou 711, outra em 707, em 19 e outra em 742. Então, a embaixada é mencionada na história de Song, que chegou em Sírica em 1081 da Pediskiri, tendo sido por um certo Miele Shalin Kaisa, que pode ser identificado como Michael VII para Pinakes Caesar. Então, outra embaixada em 1091 d.C., durante o reinado de Alexios I Comnenos. Então, mais tarde, na dinastia Uene, um romano oriental chamado Aisie, um nome provavelmente derivado de Joshua ou Joseph, até se tornou o astrônomo-chefe e médico para a corte de Kublai Khan. Kublai Khan é conhecido por ter enviado monges nestorianos para a corte romana oriental de Andrônicos II Palaiólogos, cujas meias-irmãs eram casadas com os bisnetos de Genghis Khan, tornando assim este imperador romano oriental um parente do governante mongol em Pequim. A última interação conhecida entre Fulin e Serica ocorreu no final dos 300, quando o imperador Hongwu enviou um comerciante de Fulian de volta para o oeste, com uma carta anunciando a fundação da dinastia Ming. Mas, como Constantinopla caiu meio século depois, essa é a última interação registrada entre os romanos do leste e a China. E assim terminaram 1400 anos de interações entre esses dois grandes impérios, Daciano e mais tarde Fulian no oeste e Sírica, a terra da seda, no leste. O Império Romano do Leste sobreviveu muito mais tempo que o do Oeste. Você pode assistir a outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana. Gratias Tibiago e Bene Valete.